Olá! O Brasil tem uma política nacional muito importante para a proteção da população contra desastres. Mas a pergunta é, ela está realmente funcionando na prática? Hoje vamos analisar um trabalho acadêmico que investiga exatamente isso e propõe um caminho para medir a eficácia dessa política lá na ponta, nos municípios. A análise que vamos explorar hoje é uma monografia de autoria de Juliana de Souza Monteiro, com orientação do professor Carlos Eduardo Guilarducci Fonseca. O trabalho foi apresentado em 2024 como conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a pesquisa parte de uma pergunta que é fundamental e, infelizmente, muito atual. Já se passou mais de uma década desde que essa lei foi criada. Mas o Brasil está de fato mais seguro e mais preparado para lidar com desastres? Para a gente entender bem o raciocínio, nossa análise vai seguir a estrutura do trabalho. Primeiro, a política e o problema. Depois, a busca por respostas, os principais achados, as conclusões e recomendações, e, ao final, o reconhecimento e próximos passos. Então, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é essa política e qual é o desafio central que a pesquisa identificou? Bom, a lei em questão é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012. Ela foi, sem dúvida, um grande marco. O objetivo era organizar as ações do país em todas as fases de um desastre, sabe? Desde a prevenção, passando pela preparação, até a recuperação das áreas atingidas. A ideia era criar um sistema mais integrado, mais eficiente. Só que aqui, a gente encontra a principal fragilidade da lei que foi apontada na monografia. Ela estabelece o que deve ser feito, mas não define prazos claros ou sanções para os municípios que não cumprem as regras. Sem um mecanismo de cobrança, a sua aplicação fica seriamente comprometida. E isso, claro, tem consequências práticas. Este gráfico, com dados da Confederação Nacional de Municípios, mostra uma queda bem acentuada no número de coordenadorias municipais de proteção e defesa civil em apenas 2 anos. A lógica é clara: sem fiscalização, a estrutura que deveria proteger a população acaba sendo enfraquecida. Diante desse cenário todo, a pesquisa então busca uma solução. Como é que a gente pode medir a eficácia dessa política lá na ponta, nos municípios? E esse é o tamanho do desafio que o trabalho se propõe a resolver. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, cada um com uma realidade completamente diferente. Então, como criar um método de avaliação que seja universal e que, ao mesmo tempo, funcione de verdade? Para responder essa pergunta, a autora fez uma rigorosa pesquisa bibliográfica exploratória. Basicamente, ela analisou o que foi produzido sobre o tema na última década, buscando em artigos científicos e documentos oficiais quais eram os pontos fortes, as fraquezas e as propostas de avaliação dessa política. E a partir de toda essa investigação, a pesquisa revela um diagnóstico bem claro sobre o estado atual da política de proteção e defesa civil no nosso país. Os resultados foram organizados numa análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Entre as forças está a própria existência de uma base legal, o que já é um começo. As fraquezas são evidentes: falta de recursos e de fiscalização. Já as oportunidades incluem o uso de novas tecnologias, enquanto as ameaças vêm do aumento de eventos climáticos e das constantes crises econômicas. E essa comparação aqui deixa o ponto crucial muito claro. Enquanto áreas como saúde e educação têm um orçamento mínimo garantido por lei e prevêem consequências legais para os gestores que não cumprem as metas, a defesa civil não tem nenhuma coisa nem outra. Ela acaba dependendo da vontade política e dos recursos que sobram. E o que isso significa na prática? Bom, significa que em 72%, ou seja, quase 3 em cada 4 municípios brasileiros, os órgãos de defesa civil operam sem um orçamento próprio dedicado. Fica a pergunta: como uma política pode ser eficaz se não há dinheiro para que ela seja executada? Com base nesse diagnóstico, a pesquisa não se limita a apontar o problema. Ela avança propondo recomendações e uma solução bem concreta. A principal recomendação do autor é um plano de 4 passos, que é o coração da proposta. Primeiro, criar um indicador simples e universal. Segundo, e isso é fundamental, dar respaldo legal a esse indicador. Terceiro, vincular o indicador a mecanismos de incentivo, como a liberação de verbas. E, por fim, garantir que essa ferramenta seja adaptável às diferentes realidades de cada município. A conclusão, portanto, é muito clara. Sem um sistema de medição e de responsabilização, uma política pública corre o risco de ser apenas uma boa intenção no papel.
Uma ação eficaz exige, antes de tudo, monitoramento e consequências. A gente chega agora na parte final da análise, refletindo um pouco sobre a importância desse estudo e o que pode ser feito a partir dele. A monografia encerra com essa citação poderosa de Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, que nos lembra da urgência de modernizar nossas ferramentas de gestão pública. As ameaças mudaram, os riscos são outros e as nossas respostas também precisam mudar. E assim, fica aqui o reconhecimento. Este estudo é uma contribuição de um valor imenso, mostrando como a pesquisa acadêmica, promovida por cursos de especialização como este, é fundamental para aprimorar as políticas públicas e fortalecer a resiliência do nosso país. Se esta análise foi relevante, ajude a difundir o conhecimento. Curta, compartilhe e siga o canal para mais conteúdo. E para uma compreensão completa, a recomendação é a leitura do trabalho original, que está disponível no link da descrição. É importante notar que este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico gerada com apoio de inteligência artificial e, por isso, pode conter simplificações ou imprecisões. A leitura do trabalho completo é sempre a fonte mais precisa. Muito obrigado.